Hoje a homenagem é para você, criança. Todos nós somos crianças. Alguns dizem que isso já passou, mas lá no fundinho tem alguma coisa de criança. E hoje, a nossa homenagem para o Dia das Crianças, nós vamos falar de crianças que marcaram a história. Então é muito bacana da gente saber algumas crianças que tiveram algumas atitudes que marcaram a história. Em falar em história, aqui no Brasil, o dia 12 de outubro, como o Dia das Crianças, foi criado pelo comércio. Eles queriam vender mais coisas, né? Então eles criaram lá uma data para se vender mais brinquedos, né? É legal ganhar presente? Lógico que é legal ganhar presente, mas nos tempos que estamos vivendo tá tudo muito difícil e complicado. Então, vamos brincar, vamos nos divertir, vamos criar coisas, vamos construir, vamos ouvir histórias, vamos contar histórias. Então, hoje eu vou contar uma breve história de 4 crianças que influenciaram a história do mundo. Vamos ouvir? Primeira criança, Claudette Colvin. Ela nasceu em 1939 e ela continua viva, ela tem 81 anos. Por que ela foi importante? Vamos ver? Em 1955, com apenas 15 anos de idade, Claudette se revoltou contra a segregação racial que tomava conta dos Estados Unidos na época. Ela se recusou a ceder seu assento em um ônibus a uma pessoa branca. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos existe uma lei onde, se uma pessoa branca entrasse no ônibus e uma pessoa negra estivesse sentado, a pessoa negra deveria se levantar para ceder o lugar para essa pessoa branca. O absurdo, né? Fora outras restrições, que não podia entrar na mesma lanchonete, frequentar os mesmos locais. Um absurdo. E a Claudette, pelo visto, com 15 anos, não gostava nadinha dessa história, né? A Claudette, por se recusar a levantar, ela foi presa pela polícia por ousadia. Acabou expondo quanto a lei que separava brancos e pretos em transportes públicos era ridícula. O caso acabou chegando à Suprema Corte e serviu como pontapé inicial para acabar de vez com essa regra. Depois, anos depois, Rosa Parks também teve a mesma atitude, e o que gerou um transtorno imenso nos Estados Unidos, porque as pessoas negras passaram a ir ao seu trabalho com seu transporte, que seria uma carroça, de carona com pessoas a pé. E dessa maneira levou à falência de algumas empresas de transporte. E o que levou a repensar essa lei absurda do transporte público. Então, Claudette, com 15 anos, deu um pontapé inicial para a mudança de toda essa regra. Vamos conhecer mais uma criança? Louis Braille. Ele nasceu em 1809 e faleceu em 1852. Um acidente tirou a visão do pequeno Louis aos 3 anos de idade. Decidido a criar uma relação com o mundo das letras, ele foi desenvolvendo aos 12 anos um sistema de leitura baseado em pontos e relevos que facilitaria a leitura do alfabeto por pessoas cegas. Alguém já teve acesso? Geralmente em bibliotecas, nas salas de leitura das escolas, existem livros em braille. A gente não sabia o porquê que chamava livro em braille, acabamos de descobrir, que são pontinhos. Então as pessoas que não enxergam, elas passam o dedo ali sob
ao relevo e conseguem fazer a leitura. Olha que bacana. E assim nasceu o Braille, uma linguagem que se mantém praticamente inalterada por quase 200 anos. Esse garoto deixou uma marca na história, hein? Aos 12 anos. Vamos para mais uma criança? Iqbal Masih. Ele nasceu em 1983 e morreu em 1995. Iqbal tinha apenas 4 anos quando foi vendido como escravo para uma fábrica de tapetes no Paquistão. Sua rotina de trabalho com essa idade ultrapassava as 12 horas diárias. Ele permaneceu assim até os 10 anos, quando ele conseguiu fugir, escapou e revelou sua triste história para o mundo. Iqbal tornou-se um importante porta-voz pelo fim da escravidão e pelo trabalho infantil, que infelizmente ainda existe no Brasil e no mundo. Ele ajudou a libertar pelo menos 3.000 crianças do trabalho escravo, mas não teve tempo de assistir às suas conquistas. Infelizmente, com 12 anos, Iqbal foi assassinado na Índia pela máfia dos tapetes. Mas ele deixou a sua marca na história sobre a luta contra o trabalho escravo infantil. Anne Frank, ela nasceu em 1929 e faleceu em 1945. A jovem Anne passou 2 anos de sua vida escondida em um porão num prédio comercial na Holanda. Anne era judia e tentava fugir da perseguição nazista. Capturada pela polícia de Hitler, foi levada a um campo de concentração na Alemanha e lá morreu de tifo poucos meses depois. Para o mundo, Anne deixou uma herança preciosa, os diários. Ela tinha o hábito de escrever diariamente e o diário dela tinha um nome, era Kitty. Então ela escrevia para Kitty como se a Kitty fosse uma pessoa de verdade. E ali, sem saber, ela fez um registro de todo esse processo que eles foram vítimas, né? Os judeus foram vítimas pelos nazistas, pelo olhar de uma criança, né? Porque a história contada pelo adulto é de uma maneira, pela criança é de outra maneira. Então, ela deixou essa marca pra gente. O emocionante texto foi traduzido em mais de 60 línguas, transformando sua autora num dos ícones universais de resistência, sensibilidade e vontade de viver. E ela deixa aí uma dica, né? Para que a gente lute pela paz, pela harmonia entre as pessoas, pelo amor ao próximo. Então, para você, um feliz Dia das Crianças. Aproveite demais a sua infância, divirta-se, brinque, comemore com quem você tem aí perto. Seja feliz, viva a sua vida da maneira mais agradável e prazerosa que existir.